Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com contrato especial de trabalho desportivo. Com isso a gente começa a adentrar numa das áreas ou dos enfoques do direito desportivo, que é o chamado direito do trabalho desportivo, que para alguns não chega a ser propriamente direito desportivo, mas sim a aplicação de um outro ramo do direito, que é o direito do trabalho ao desporto. Eu já adiantei para vocês nas aulas anteriores e reitero hoje que, na minha opinião, isso é sim direito desportivo, e vocês vão ver, em especial no que diz respeito a algumas questões principiológicas que nós temos na Lei Pelé e no direito do trabalho desportivo, que são completamente diferentes do direito do trabalho geral, em especial no que diz respeito ao âmbito de proteção. Nós já falamos nas aulas anteriores, quando nós tratamos de Lei Pelé, e lá nas nossas primeiras aulas presenciais, que a elaboração da Lei Pelé, ela foi realizada basicamente por pessoas que tinham vinculação a grandes clubes de futebol. Isso eu mencionei em aula, eu não me recordo se eu mencionei no nossa apresentação anterior, mas em aula eu tenho certeza, quando eu estava contextualizando vocês sobre a evolução do nosso direito desportivo e apresentei a Lei Pelé como Lei Geral do Desporto. Então, a Lei Pelé é uma lei geral do desporto, mas ela é focada no futebol e, em especial, focada nos interesses de clubes grandes de futebol. Porque as pessoas que elaboraram a Lei Pelé, que participaram do grupo de juristas responsáveis pela parte técnica da formação da Lei Pelé, eram pessoas vinculadas aos grandes clubes. E, portanto, quando a gente trata de contrato especial de trabalho desportivo, a Lei Pelé tem uma série de instrumentos de proteção ao clube. E aí, se a gente faz um paralelo entre direito do trabalho puro e direito do trabalho desportivo, nós vamos ver aqui uma contradição muito grande. O direito do trabalho, ele é todo construído em cima de um alicerce protetivo e protetivo da figura do trabalhador. Então, aqueles que já estudaram direito do trabalho vão lembrar que o direito do trabalho nasce lá na época da Revolução Industrial, e naquela época os trabalhadores eram explorados das mais cruéis formas pelos seus empregadores e não tinham nenhum mecanismo de proteção da sua condição de trabalhador. E aí, nesse contexto, eles, de certa forma, se revoltam, se identificam como classe, vão buscar melhores condições de trabalho, e aí o direito do trabalho nasce, num primeiro momento, coletivo, de forma coletiva, e depois se passa ao direito individual do trabalho. Então, o direito do trabalho geral, o direito do trabalho puro, vamos dizer assim, direito do trabalho tradicional, ele é construído em cima de uma série de princípios, dentre os quais o que mais se destaca é o princípio da proteção. O direito do trabalho tradicional existe, basicamente, se a gente vai, ou se nós pudéssemos estabelecer um único aspecto para ser a razão de ser do direito do trabalho, essa razão de ser é a proteção do trabalhador. O direito do trabalho identifica que nós temos uma relação desigual, na qual, de um lado, eu tenho o trabalhador, que é uma parte frágil, que é uma parte hipossuficiente, e, de outro lado, eu tenho o empregador, que é uma parte forte, que é uma parte hipersuficiente. E aí o direito do trabalho protege esse trabalhador para, de certa forma, tentar mitigar os efeitos desse desequilíbrio na relação contratual. E, por isso, as normas trabalhistas são voltadas à proteção do trabalhador. Quando a gente sai do direito do trabalho geral e a gente entra no direito do trabalho desportivo, e nós entramos na Lei Pelé, nós vamos identificar que a Lei Pelé, em diversos aspectos, ela visa proteger o clube. Só que o clube aqui é o empregador. E por isso que a gente tem um contrassenso entre o direito do trabalho tradicional e o direito do trabalho desportivo. Mas por que a Lei Pelé é assim? Porque ela, tendo sido pensada para tratar de relações entre
clubes de futebol de ponta, então os grandes clubes do futebol brasileiro, e os seus atletas, que são atletas de ponta também no futebol brasileiro e até no futebol mundial, ela identificou que esse trabalhador, que é o atleta de ponta, que é o atleta de seleção brasileira, o atleta do mais alto nível dentro do futebol brasileiro, esse atleta não pode ser considerado um trabalhador hipossuficiente. Esse atleta tem condições de negociar com seu empregador, ou seja, com o clube, praticamente de igual para igual, algumas vezes até em melhores condições de negociação. E, portanto, a Lei Pelé, de forma adequada, tratou de mecanismos de proteção desse clube, porque algumas vezes o hipossuficiente nessa negociação entre atleta profissional de ponta e clube de futebol é o clube, não o atleta. Vocês imaginem algum clube brasileiro quando vai contratar um grande jogador. Então, podemos lembrar aí de alguns exemplos de não muito sucesso, como o caso da contratação do Tardelli pelo Grêmio, por exemplo. As regras do contrato, provavelmente, quem estabeleceu, quem teve maior poder de negociação, quem, de certa forma, impôs as regras da contratação foi o próprio jogador, que era um jogador que estava em alta, que estava sendo pretendido por diferentes clubes e assinou com aquele clube que melhores condições se propôs a pagar. Então aqui a gente tem um direito do trabalho que, como ele foi pensado para uma relação que é completamente diferente da relação de trabalho tradicional, da relação jurídica entre capital e trabalho tradicional, ele é um pouco diferente. E por isso que eu me filio à parte da doutrina que entende que não é simplesmente aplicar o direito do trabalho ao desporto, mas sim um outro direito do trabalho, que é o direito do trabalho desportivo, que faz parte de um grande ramo do direito, que é o direito desportivo, e que tem, em determinados aspectos, previsões completamente diferentes do direito do trabalho tradicional. Então, a título de introdução, isso aqui, para quem já estudou direito do trabalho, isso aqui é básico, mas quem não estudou direito do trabalho precisa compreender esses pequenos pontos que eu trago aqui para conseguir verificar algumas dessas diferenças, não só principiológicas, mas no que diz respeito às próprias regras do contrato de trabalho desportivo para o contrato de trabalho geral. Então, a gente precisa partir de uma base, e essa base que eu vou tratar aqui, e depois nós vamos tratar de algumas diferenças em termos gerais aqui, que causam um tratamento diverso do direito do trabalho comum para o direito do trabalho desportivo, ainda que ele deva se adequar em face da previsão de aplicação subsidiária da CLT. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. O que é relação de trabalho? E aqui eu estou tratando direito do trabalho em geral. Tá, gente? Isso aqui vale para o direito do trabalho desportivo também, mas isso é maior que o direito do trabalho desportivo. Estou tratando de direito do trabalho. Então, lá no direito do trabalho, o que nós temos? Nós partimos de um conceito de trabalho. E aí eu costumo desenhar no quadro lá para os meus alunos de direito do trabalho, que quando a gente vai entender o que é trabalho para o direito do trabalho, eu vou lá e desenho um ser humano, um bonequinho, e digo, gente, esse ser humano é a base do conceito de trabalho para o direito do trabalho. Porque trabalho só é aquele que é prestado por um ser humano. Então, o primeiro aspecto que vocês precisam entender em termos de direito do trabalho é que eu só vou ter trabalho no que diz respeito ao que interessa o direito do trabalho quando eu tiver um ser humano trabalhando. E o que é trabalhar? E aí a doutrina vai nos trazer
alguns conceitos com alguma pequena variação, mas que vão dizer basicamente o seguinte, que o trabalho é energia humana, então a energia que esse ser humano despende em prol de um resultado produtivo. E aí alguns doutrinadores vão dizer que é físico ou intelectual, outros vão dizer que é físico e intelectual, isso pouco importa, outros vão dizer até que é uma energia vital. O que importa é que trabalho é aquela energia que o ser humano vai desprender em prol de um resultado produtivo. E relação de trabalho ocorre quando esse ser humano vai oferecer essa sua energia, vai despender essa sua energia em prol de um resultado produtivo em benefício de um terceiro, seja esse terceiro quem for. Então, relação de trabalho, nós vamos ter sempre que eu tiver um ser humano trabalhando para outro, e esse outro pode ser outro ser humano, pode ser uma organização, uma pessoa jurídica, um ente, seja quem for, na busca de um resultado. Tudo isso é trabalho, tudo isso é relação de trabalho. E aí nós vamos ter diversas espécies de relação de trabalho. Então nós vamos ter o trabalho autônomo, nós vamos ter o trabalho eventual, nós vamos ter o trabalho avulso, nós dentro de um conceito amplo de relação de trabalho, nós vamos ter o estágio como uma espécie de trabalho e por aí vai. Diferentes espécies de um gênero. Então o gênero o que é? Relação de trabalho. As espécies quais são? O trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, a prestação de serviços, o trabalho de estágio e por aí vai. E nós temos uma espécie, um tipo de relação de trabalho, que é a que interessa o direito do trabalho de forma central, que é a chamada relação de emprego. Então nós temos relação de trabalho, um gênero, que tem diversas espécies, e uma dessas espécies, que é a espécie central para o direito do trabalho, é a chamada relação de emprego. É aquilo que a gente vê dito aí de maneira informal, no meio comum, na mídia, etc., como o modelo de contrato de trabalho CLT. Esse modelo de contrato de trabalho CLT nada mais é do que a relação de emprego. Mas para ela ser uma relação de emprego, eu não preciso necessariamente ter uma formalização através de assinatura da CLT. Eu posso ter uma relação de emprego que não seja devidamente formalizada, mas se ela for de fato uma relação de emprego, ou seja, se o que nós temos aqui no nosso segundo item do slide, se os requisitos do vínculo empregatício estiverem presentes, ela vai ser de emprego ainda que eu dê outro nome para ela. E que requisitos são esses? Então, a doutrina vai nos falar, em termos majoritários, de 4 requisitos. Pessoalidade, ou seja, o vínculo de emprego prestado por uma pessoa definida. Subordinação, que basicamente vai estabelecer que o empregador é quem manda e o trabalhador é quem obedece. Não eventualidade, que significa que o trabalho tem um espectro de permanência, então ele não é eventual, tanto sob a ótica de continuidade no tempo, ele tem uma certa continuidade no tempo, ele tem uma permanência no tempo, então ele não é algo que se resolve num único ato. E a não eventualidade também tem uma relação com uma teoria que nós chamamos de teoria dos fins do empreendimento. Então, o trabalho não eventual é aquele que é necessário para a atividade do empregador. E o quarto elemento é a onerosidade. O vínculo de emprego, ele demanda onerosidade, ele tem um custo, ele é contraprestado mediante algo com valor econômico que a gente vai chamar de salário. Então, sempre que eu tiver uma relação de trabalho com essas características, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, eu vou ter um vínculo de emprego, mesmo que eu não tenha formalizado esse vínculo de emprego. E aí eu vou poder entrar com uma ação na Justiça do Trabalho dizendo, postulo o reconhecimento do vínculo de emprego e, como consequência, o pagamento de todas as verbas daí decorrentes, que são férias, 13º, fundo de garantia e tudo mais.
né? Isso vale para o direito do trabalho em geral. Isso, em termos estritamente trabalhistas, vale para o direito do trabalho desportivo também. Só que, no direito do trabalho desportivo, nós temos consequências desportivas, que basicamente vai ser a necessidade desse contrato de emprego, desse vínculo empregatício, ele deve ser formalizado para que eu possa inscrever o atleta perante a federação e que eu possa utilizar o atleta. E por isso, no direito do trabalho desportivo, eu não tenho a possibilidade de ter um vínculo de emprego não reconhecido, porque ele não vai ter valor sob a ótica desportiva, ele pode até ter valor sob a ótica trabalhista, mas ele não vai poder ser utilizado desportivamente. Eu não posso ter um atleta de futebol que eu não reconheço o vínculo, que eu tenho uma relação com ele informal e querer botar ele para participar de uma partida de futebol, porque ele não vai estar regularmente inscrito na federação e eu não vou ter o vínculo desportivo com ele. Então aqui a gente já começa uma diferença. No direito do trabalho em geral, eu facilmente tenho circunstâncias em que o vínculo empregatício não é reconhecido e que o contrato gera os seus efeitos normalmente e que depois, no futuro, se busca o reconhecimento desse vínculo empregatício. Então eu posso ter, por exemplo, uma secretária no meu escritório de advocacia que trabalha sem eu assinar carteira. Ela vai ser minha empregada igual. Não vai deixar de ser minha empregada e vai poder exercer sua atividade de secretária. E eu vou estar praticando uma ilegalidade contra o direito do trabalho, que depois eu posso sofrer sanções lá na frente. Mas o exercício da atividade vai poder ser feito. Diferente se eu sou um clube de futebol e tenho um atleta que não está devidamente registrado como empregado, esse atleta não vai poder ser inscrito perante a federação, ele não vai poder praticar um jogo como atleta profissional. Então aqui uma primeira diferenciação. No direito do trabalho desportivo, eu preciso da forma. No direito do trabalho em geral, a forma muitas vezes ela não diminui os efeitos daquela relação, embora obviamente ela vai gerar deveres descumpridos por parte do empregador. Aí dentro dessa lógica, então, o direito do trabalho ele estabelece que o contrato de emprego ele pode ser um ajuste tácito, inclusive, ou seja, eu não preciso sequer formalizar as vontades, desde que elas confluam para o interesse de uma relação de emprego. E por isso, eu tenho lá na CLT algumas regras gerais que vão valer para esses contratos que não são formalizados. E eu tenho uma presunção de que o contrato segue essas regras gerais. Como, por exemplo, indeterminação de prazo. Se eu tiver um contrato de emprego normal que eu não formalizei, ele é um contrato sem prazo determinado, ele é um contrato por prazo indeterminado. E quando eu tiver um contrato diferente, quando eu tiver um chamado contrato especial, aí eu vou ter que formalizar esse contrato para destacá-lo do contrato comum. E o contrato especial de trabalho desportivo, como o próprio nome diz, é um contrato especial. Então, contrato normalmente utilizado no âmbito trabalhista comum vai ser um contrato comum e, por ser um contrato comum, ele não demanda forma. Contrato especial de trabalho desportivo, ele é um contrato especial e, por ser um contrato especial, ele demanda forma. Inclusive, a própria Lei Pelé vai nos dizer que tem cláusulas necessárias nesse contrato especial. A questão do prazo. Direito do trabalho comum vai dizer que a regra é que o contrato não tenha prazo, que ele seja por prazo indeterminado. E eu só vou poder ter contrato por prazo determinado nas hipóteses em que a lei me autorizar. Então, a CLT traz algumas hipóteses que o contrato pode ser por prazo determinado. Afora essas hipóteses, nem que eu queira eu posso ter prazo determinado lá no direito do trabalho comum. E mais do que isso, para eu ter prazo determinado lá no direito do trabalho comum, não basta que eu me enquadre numa dessas hipóteses. Eu preciso formalizar o contrato, porque ele vai ser um contrato especial.
No direito do trabalho desportivo, a regra é exatamente oposta. O contrato de trabalho desportivo ele vai ser sempre por prazo determinado. Então, aqui, a regra é completamente ao inverso. No direito do trabalho comum, ele vai ser sempre indeterminado, a não ser que, em situações excepcionais, eu possa ter prazo determinado. No direito do trabalho desportivo, ele vai ser sempre determinado. E, por último, a gente tem a questão da aplicação subsidiária da CLT. E como é que isso funciona? Então, nós temos lá na Lei Pelé regras de direito do trabalho desportivo, que são as regras que eu vou aplicar em primeiro lugar, e aquilo que a Lei Pelé não trouxer de regra diferente, aí eu me socorro na CLT. E aí, obviamente, que eu vou ter que ponderar princípios, valores, para adequar essa aplicação subsidiária da CLT a contrato especial de trabalho desportivo. Então, antes de entrar propriamente no contrato, vamos entender, e aqui a previsão legal é muito singela, o que é atividade profissional e o que é atleta profissional. Então, o artigo 26 da Lei Pelé vai nos dizer: atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar atividade profissional, qualquer que seja a sua modalidade, respeitados os termos dessa lei. Ou seja, Lei Pelé nos traz regras gerais sobre a organização da atividade profissional. Desde que eu esteja de acordo com essas regras gerais, eu posso organizar livremente a atividade profissional. O que nos interessa mais aqui é o parágrafo único, que ele fala do atleta profissional. E aí vamos lembrar do que nós falamos também, ainda lá nas nossas aulas presenciais, quando eu diferenciei esporte profissional de esporte não profissional ou amador. E aí eu disse para vocês que atualmente não se fala mais em esporte profissional, em esporte amador ou não profissional. Se fala em atleta profissional e atleta amador ou não profissional. Porque eu posso ter no mesmo esporte um atleta profissional e um atleta não profissional. No futebol, por exemplo, eu tenho os atletas profissionais e eu posso ter atletas amadores num clube de várzea ou até numa categoria de base de um clube de futebol. Então, o que vai nos dizer o parágrafo único? Considera-se competição profissional para os efeitos dessa lei aquela promovida para obter renda, e aqui eu chamo a atenção de vocês que naquela evolução que nós trabalhamos do direito desportivo, nós vimos que a partir do momento em que o foco sai do esporte lazer e vai para o lazer daquele que assiste o esporte, então o foco sai do lazer do praticante e vai para o lazer do assistente, eu passo a identificar isso como uma atividade de passível exploração comercial e eu passo a ter que regrar mais essa atividade para eu ter uma exploração comercial adequada. Então a competição profissional é aquela que visa uma obtenção de renda, ou seja, uma exploração comercial. E essa competição profissional, ela vai ser disputada por atletas profissionais. E quem são os atletas profissionais? E aqui o conceito é bastante singelo. Atletas profissionais são aqueles que recebam remuneração decorrente do contrato de trabalho desportivo. Então, atleta profissional, basicamente, é aquele que tem um contrato especial de trabalho desportivo. Se ele não tem, ele é atleta não profissional. Então, atleta profissional é aquele empregado, nos termos da CLT, com vínculo empregatício formalizado através de um contrato especial, que é o contrato de trabalho desportivo. O que mais nós temos sobre atleta profissional? Então, o artigo 30 da Lei Pelé vai nos dizer o seguinte: o contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Regra é que o prazo seja sempre determinado. Eu não posso estabelecer um contrato sem prazo determinado com um atleta profissional. Vocês imaginem se eu contrato um jogador de futebol sem prazo determinado. No momento que ele quer ir para outro clube, ele simplesmente pede demissão e vai embora. E eu não tenho direito a nenhum tipo de indenização. Da mesma forma, eu poderia despedi-lo sem pagar para ele nenhuma indenização.
Isso geraria uma instabilidade nos campeonatos, uma instabilidade desportiva. E o contrato por prazo determinado tem essa finalidade de dar estabilidade, ou seja, de estabelecer com certa segurança que, durante determinado tempo, o clube tem garantido o direito de utilizar aquele atleta e o atleta tem garantido o direito de trabalhar e receber seu salário. Nós vimos nas nossas primeiras aulas que isso nada mais é do que uma decorrência do fim do chamado passe. O passe estabelecia essa estabilidade. Então, o clube que tinha o passe de um atleta podia se utilizar daquele atleta e era, entre aspas, proprietário do atleta. Termina o Instituto do Passe, nós precisamos estabelecer alguma outra forma de dar estabilidade. E essa outra forma de dar estabilidade é estabelecer o contrato com prazo determinado e estabelecer penalidades para o rompimento desse contrato que nós vamos ver em seguida. Então, o contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado, com vigência nunca inferior a 3 meses, nem superior a 5 anos. Então, eu tenho um contrato que sempre tem prazo determinado e que eu posso estabelecer com um mínimo de 3 meses e com um máximo de 5 anos. Aí o parágrafo único vai dizer que não se aplica o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional, disposto nos artigos 445 e 451 da CLT, que são os que tratam as questões referentes aos contratos por prazo determinado lá na CLT. A CLT vai dizer que os contratos por prazo determinado vão ser de no máximo 2 anos, e aqui não se aplica, porque para nós é de no máximo 5, e vão dizer que é possível uma única renovação. E aqui também não se aplica, porque eu posso renovar diversas vezes, e o nosso exemplo mais próximo aqui é o da Alessandro, que já renovou várias vezes com o Internacional. Então, quais são as principais características desse contrato? Que é o que está aqui nesses itens abaixo. É um contrato especial, então nossa comparação entre contrato comum e contrato especial, o contrato especial de trabalho desportivo entra nesse grupo de contratos especiais. Por ser contrato especial, ele demanda forma, e essa forma é necessariamente uma forma escrita, e vocês já vão ver em seguida que a gente tem inclusive um formulário padrão da CBF para esse contrato, com cláusulas padrão. Nós temos cláusulas obrigatórias previstas em lei, basicamente cláusula indenizatória desportiva e cláusula compensatória desportiva, que é o que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, mas já resumindo para vocês, nós tínhamos lá no passado o passe. O passe estabelecia que se o atleta era vinculado a um clube, ele não podia assinar contrato com outro clube sem que aquele clube que detinha o seu passe recebesse uma indenização por isso. E esse passe valia enquanto vigente o contrato de trabalho ou mesmo depois do término do contrato de trabalho. Com a Lei Pelé, termina o Instituto do Passe e surge, então, o contrato por prazo determinado. Então, se eu tenho um contrato com um atleta por 5 anos, durante esses 5 anos ele vai jogar para mim, mas com possibilidade de quebra desse contrato. E a quebra desse contrato vai gerar uma indenização. E aí, quando vem a Lei Pelé, surge junto com a Lei Pelé a chamada cláusula penal. Então, eu tenho um contrato de 5 anos, se esse contrato for rompido, vai ser devido a uma cláusula penal. O problema dessa cláusula penal é que se debatia se ela valia para os dois lados ou para um lado só. Ou seja, se ela valia quando o atleta queria sair ou se ela valia também quando o clube queria mandar o atleta embora. E para terminar com essa discussão, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela na nossa próxima aula, essa cláusula penal ela foi substituída por duas. A cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva. Então, na verdade, a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória são duas espécies de cláusula penal, cada uma com regras próprias, cada uma regendo a consequência do término do contrato antes do seu prazo, por iniciativa ou do atleta ou do clube. Tá? Então, cláusula indenizatória vai ser devida para o atleta, para o clube, desculpe. Cláusula compensatória vai ser devida para o atleta.
O vínculo desportivo. O que é o vínculo desportivo? Vínculo desportivo é a possibilidade que eu tenho de utilizar aquele atleta que tem vínculo trabalhista comigo numa competição desportiva. Então, o vínculo desportivo é aquilo que se chama informalmente de direito federativo. Eu tenho os direitos federativos do atleta, eu tenho o vínculo desportivo. O que significa isso? Eu tenho um contrato de trabalho desportivo que está devidamente registrado perante a federação. Então, o vínculo desportivo é o registro do contrato especial de trabalho desportivo perante a federação, a entidade de administração do desporto. Eu tenho um contrato, eu registro esse contrato, a partir do momento que eu registro esse contrato e que essa parte formal ela é finalizada, o nome do atleta é publicado no BID, vocês já devem ter ouvido falar nisso, o BID, que é o Boletim Informativo Diário, e a partir do momento que o nome do atleta está publicado no BID, significa que o vínculo desportivo dele está devidamente aprovado pela federação ou pela confederação. E depois eu tenho outro detalhe nesse contrato especial, outros detalhes. Lá no direito do trabalho comum, eu tenho, dentro do poder de direção do empregador, que é aquilo que diz que o empregador manda e o trabalhador obedece, eu tenho algumas limitações para que esse poder de direção do empregador ele incida na esfera pessoal do empregado. E, em regra geral, vamos dizer para vocês assim de uma maneira bastante simplificada, o empregador manda basicamente quando o trabalhador está trabalhando. Então, se o trabalhador trabalha numa fábrica e ele quer sair do trabalho às 6 da tarde e ir para a farra, ficar fazendo festa a madrugada inteira e voltar para trabalhar outro dia às 8 ou 9 da manhã, o empregador não tem nada a ver com isso. No contrato especial de trabalho desportivo é um pouco diferente, porque eu tenho uma série de repercussões que vão além da própria prática do trabalho. E, portanto, esse poder de direção do empregador, ele transcende o espaço da prestação do trabalho, ele vai para questões pessoais, para questões disciplinares. E aí o empregador pode, por exemplo, controlar a alimentação do atleta, ele pode controlar o sono do atleta, ele pode, inclusive, estabelecer períodos de concentração para que o atleta tenha um regramento nas suas questões de saúde, no seu descanso, uma organização na sua alimentação, um cuidado com o seu preparo físico. Tudo isso são aspectos que vão fortalecer, de certa forma, o poder de direção nessa relação, porque isso é necessário para que o atleta produza de forma adequada lá no campo. Então, isso também se diferencia um pouco do contrato de trabalho em geral. Aqui, gente, só para trazer alguns exemplos para vocês, então a gente tem um modelo de contrato especial de trabalho desportivo estabelecido pela CBF. E na cláusula segunda e na cláusula terceira desse modelo, eu vou disponibilizar para vocês aqui no Moodle o modelo integral. Tá? Mas na cláusula segunda e na cláusula terceira nós vemos obrigações do jogador e obrigações do clube. E vocês veem que as obrigações do jogador vão da letra A até a letra M. E as obrigações do clube vão da letra A até a letra E. Ou seja, o jogador tem muito mais obrigações que o clube. Por quê? Porque o jogador tem obrigações que vão para além do seu momento em campo e porque, de alguma forma, voltando ao que eu disse lá no início da comparação entre direito de trabalho desportivo e direito de trabalho comum, o direito de trabalho desportivo estabelece alguns mecanismos de proteção também ao clube. E essa proteção ao clube se dá ao impor algumas obrigações ao jogador. Também ao impor algumas obrigações ao jogador. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma das cláusulas de obrigação do jogador. A linha I. Conduzir sua vida extraprofissional de modo a preservar suas condições físicas para as competições,
abstendo-se de comportamentos que possam prejudicar o seu rendimento competitivo desportivo. Ou seja, precisa cuidar da sua integridade física. Depois, o que mais a gente pode ter aqui? Por exemplo, letra D. Não participar de quaisquer competições alheias ao clube, salvo autorização prévia expressa do clube. São uma série de restrições à vida pessoal do jogador, que são obrigações contratuais e tem como razão de ser a consequência que o descumprimento dessas obrigações na vida pessoal pode gerar no resultado de campo do atleta. Já as obrigações do clube são bastante singelas. Proporcionar ao jogador boas condições de higiene e segurança do trabalho, prestar assistência médica e odontológica, pagar o salário, pagar as despesas e contratar um seguro de vida e acidentes pessoais. Talvez a linha E seja a única que saia um pouquinho do básico do básico. E, portanto, a gente enxerga aqui que o atleta profissional tem obrigações que, se comparadas ao trabalhador em geral, são maiores e que, de certa forma, geram como repercussão um nível de proteção maior do clube. Para a gente terminar, então, vamos deixar um link aqui com a nossa próxima aula. Artigo 28 da Lei Pelé. A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, ou seja, lá no contrato especial de trabalho desportivo eu tenho obrigatoriamente uma remuneração. Aqui não vamos diferenciar a remuneração de salário, então o valor de salário do atleta. Firmado com entidade de prática desportiva, na qual deverá constar obrigatoriamente. E aí aquelas duas cláusulas obrigatórias que precisam estar no contrato especial de trabalho desportivo. A cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva. Que cláusulas são essas? Essas cláusulas são aquilo que vem como substituição ao passe. Então, primeiro nós tínhamos o passe, vem a Lei Pelé e acaba com o passe e estabelece cláusula penal. Vem uma alteração da Lei Pelé e diz, vamos substituir essa cláusula penal ou vamos dividir essa cláusula penal em duas hipóteses. Uma é a cláusula indenizatória desportiva. Acontece quando o contrato é rompido por iniciativa do atleta. Iniciativa do atleta, entendam aqui, quando o atleta quer sair ou quando outro clube quer adquirir o atleta. Isso é cláusula indenizatória desportiva. Cláusula compensatória desportiva é aquela que tem iniciativa do clube, ou seja, o clube quer rescindir o contrato. Não importa para onde o atleta vai. Então, o contrato tem um prazo, ele deve ser cumprido até o seu final. Se ele for rescindido antes, vai incidir uma dessas duas cláusulas, que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Abraço a todos, lembrando que na sexta-feira da semana que vem nós temos feriado, então nós trabalharemos na próxima semana, cláusula compensatória e cláusula indenizatória. Bons estudos, eu vou disponibilizar para vocês aqui o modelo de contrato especial de trabalho desportivo da CBF. E lembrando que eu atualizei o material do TDE e coloquei ali via Moodle para vocês fazerem a devida inscrição nos grupos, tendo em vista que nós não temos, pelo menos temporariamente, os encontros presenciais para possibilitar ajustes nos grupos. Tá bem? Abraço a todos, boa semana, feliz Páscoa, descansem, estudem e fiquem em casa. Abração.